Olá pessoal, estamos retomando aqui agora gravar mais uma aula. Curiosamente, vou gravar pela segunda vez esse assunto que eu vou mencionar agora, porque na verdade não vou gravar, eu vou falar sobre ele pela segunda vez, porque eu acabei de falar quase uns 10 minutos e de repente eu percebi que não estava gravando, que eu não tinha apertado o botãozinho ali para poder iniciar a captação da aula. Amadorismo, né? Faz parte. Bem, hoje, dando continuidade aqui ao estudo de teoria da Constituição, nós vamos estudar o Karl Loewenstein. Loewenstein é um autor que se preocupou em fazer uma análise ontológica da Constituição. Só para situar, um alemão que escreveu aí, ele morreu acho que em 1970, alguma coisa, então até a segunda metade do século XX, um autor importante para o direito constitucional, e ele procurou fazer um tipo de classificação das constituições que fosse mais abrangente, mais complexo do que as que vinham sendo feitas até então, porque ele achava que as classificações elas estavam muito detidas no aspecto do texto, mas não analisava o contexto, ou seja, a relação do texto com a realidade, com a economia, com a política, com a vida social. Então, ele nesse sentido ele vai procurar aquilo que ele chama de uma classificação ontológica. O que é ontologia? Ontologia é estudo do ser. Enquanto deontologia é estudo do dever ser, a ontologia é estudo do ser. Como que são as constituições nesse aspecto abrangente que envolve texto e contexto? Bem, primeiro, vou falar aqui para vocês um assunto que vai ser importante para que a gente possa compreender essa relação de texto e contexto, é a respeito da eficácia formal. Uma definição bem clara de eficácia formal é a aptidão das normas jurídicas para produzir efeitos. Ou seja, uma norma jurídica tem condição de produzir aquele efeito que é esperado por ela? Se sim, a norma tem eficácia formal. A eficácia social já não é no plano da juridicidade, do dever ser, mas é no plano do ser. Ou seja, por exemplo, a questão da lei seca. A lei seca, ela tem aptidão para produzir efeitos jurídicos? Sim, porque ela pode estabelecer que as pessoas não podem é, dirigir se elas estiverem ingerindo uma determinada quantia de álcool e caso descumpram a lei, elas serão punidas com uma determinada sanção. Bem, agora, as pessoas efetivamente deixam de beber quando vão dirigir? Isso é o aspecto da eficácia social. É a efetividade, é a eficiência também. Alguns autores vão usar esse termo de uma maneira sinônima. Ou seja, nós estamos tendo o hábito, por causa da lei seca, o tempo está seco também aqui, nós estamos tendo o hábito de dirigir não tendo ingerido bebida alcoólica porque nós respeitamos essa lei? Se sim, é eficácia social. Se não, significa que não teve eficácia social. Claro que o direito, como é uma ciência humana e as normas vão incidir sobre a vida humana, a gente pode considerar que às vezes a eficácia social vai ser em menor grau ou em maior grau. Tá? Isso é algo importante também para considerar. O fato de uma norma, por exemplo, não produzir efeito esperado sempre, não significa que ela não tenha eficácia social. Significa que ela não tem eficácia social sempre ou na intensidade que se espera dela. Já a legitimidade é a aceitação racional da norma jurídica por parte dos seus destinatários. Nós precisamos entender que no Estado Democrático de Direito, a democracia ela não se encerra no processo de representação por meio de eleições. Nós escolhemos senadores, deputados, eles vão elaborar as leis e isso significa que eles estão autorizados em nosso nome a fazer o que eles quiserem? Não. A legitimidade é algo que deixa o direito um pouco mais complexo. A representação não é um cheque em branco, que o deputado, o senador vai fazer o que ele quiser. A reforma trabalhista, um ótimo exemplo, essa agora de 2017, passou pelo devido processo legal, ou seja, houve
vamos supor que tenha havido exatamente assim um respeito aos procedimentos previstos pela Constituição para como se elaborar uma lei, mas não houve participação popular, os destinatários, os trabalhadores não foram ouvidos, não houve participação deles durante esse processo, em razão da delicadeza do tema, porque impacta muito na vida das pessoas. Era fundamental que tivéssemos tempo para discutir o assunto, que todos os setores sociais fossem envolvidos nesse debate, que a gente pudesse discutir, inclusive nós poderíamos até chegar à conclusão que era preciso desregulamentar ainda mais as relações de trabalho, mas não era possível, não é possível aceitar como foi feito, que foi uma reforma trabalhista sem uma ampla participação social, ou seja, nós que seremos impactados por essa reforma, pela legislação trabalhista, não pudemos dar o nosso assentimento as decisões que eram tomadas ali pelos deputados e senadores. Nesse sentido, carece de legitimidade. A legitimidade, Habermas fala isso, nasce da legalidade. Ou seja, não existe legitimidade nesse conceito sem legalidade. Precisa haver o devido processo legal. Mas o devido processo legal não é suficiente no Estado Democrático de Direito. Lá no liberalismo tradicional, no início, sim, era decisão da maioria, escolhia ali um deputado, senador, presidente, primeiro-ministro, posteriormente, etc. E eles poderiam atuar e isso era considerado democrático. Hoje não, é preciso mais do que isso, preciso muito mais. As pessoas que são afetadas, elas precisam ter a oportunidade de participar, de discutir e tomarem decisões a respeito das suas a respeito do nosso destino público. Isso é a chamada democracia deliberativa, que nós podemos participar e tomar as decisões acerca daquilo que vai afetar a nossa vida. Bem, deixa eu ver o tempo aqui, vou continuar no próximo vídeo.